Bom, pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos fazer o roteiro número 2 e nesse roteiro as coisas começam a ficar mais legais e nós faremos então uma aplicação que é uma navegação. Beleza? Vamos ver como é que isso aqui funciona? Para fazer o nosso roteiro, nós vamos explorar então a API do ArcGIS para Android, beleza? Então a nossa aplicação vai ficar da seguinte forma. Aqui eu vou abrir então o mapa, né, que é o Google Street View, ou você vai ver que tem diversas outras bases de dados para você fazer esse carregamento, esse load, e a partir desse carregamento do mapa, nós vamos posicionar um certo elemento, um veículo ou uma pessoa mesmo no nosso mapa, e aí automaticamente quando ele fazer qualquer movimento, isso vai ser alterado no seu aplicativo em tempo real. Beleza, pessoal? Aqui do lado eu só mudei o mapa base para imagem, para ortofotos, exatamente porque a sensibilidade dela para a minha região aqui onde eu estou, a minha casa, é bem mais interessante do que nesse formato aqui, ó, que é o Google Street View. Na verdade, o Google Street View nem tinha minha rua. Então, esse que eu estou usando aqui, ó, é o mapa base do OpenStreetView. Beleza, pessoal? Quando a gente estiver programando, eu vou te mostrar, você vai testar qual é o melhor para a sua região aí. Como eu estou dando essa aula, eu precisava que pelo menos aparecesse a minha rua, por isso eu não usei o Street View mesmo, beleza? Essa é a API da ArcGIS, e aí, pessoal, nós estamos falando de tecnologia de ponta, tá joia? Por mais que isso é uma ferramenta paga, ela tem dois pontos que merecem muita nossa atenção. Primeiro, que é a tecnologia de ponta, uma das mais utilizadas, e segundo, que é a ferramenta também mais utilizada nas empresas atualmente. Então aqui está a nossa base de informações. Perceba que aqui é cheio de tutorial, a maioria dos tutoriais que eu uso nas disciplinas de SIG eu tiro daqui, exatamente porque ele já te dá um direcionamento bem legal. Então você pode explorar toda essa ferramenta, toda essa documentação. Dito isso, nós podemos voltar aqui para o nosso roteiro e começar a produção do nosso aplicativo. A primeira coisa, então, é adicionar as dependências, ou seja, nós estamos lidando com ferramentas e componentes da ArcGIS. Então, nós precisamos principalmente falar para o computador, falar para o nosso Android Studio qual é ou quais são as dependências que ele terá que fazer esse download, esse carregamento. A primeira coisa então que nós vamos fazer é alterar o nosso arquivo build gradly, ou seja, no nível de projeto e no nível da aplicação. No nível do projeto, nós vamos passar aqui para ele ó, a URL da Esri JFrog através do Maven, que aí o Maven faz todo esse trabalho de fazer esse download com essa configuração para o nosso projeto. Então você vai encontrar aí os seus repositórios e você vai adicionar essa linha aqui, ó, Maven, com essa URL e fecha a sua chave aí. Ok, pessoal? Simplesmente isso. Após essa primeira configuração, você vai passar para a segunda no âmbito da aplicação, do app. Ou seja, você tem dois arquivos build gradly no seu projeto. Então, você vai adicionar primeiro a opção de compilação, né? Você vai colocar a versão 1.8. Na verdade, isso aqui, a maioria dos projetos que eu fiz até hoje, ele já veio configurado, tá? Mas se o seu não vier, você coloca isso também dentro aqui da tag Android. E lá nas dependências, você vai acrescentar a dependência de Implementation, passando o runtime da ArcGIS, e essa daqui é a sua versão 100.10.0. Beleza, pessoal? Esse número aqui ele é importante. Quando você estiver lá na documentação, naquele lugar que eu te mostrei, muitas vezes ele te mostra assim, ó, tal método dessa classe, ele existe a partir da versão 100.10. Ou melhor, 100.8.0 ou 100.10.0. Ok, pessoal? Então esse número aqui pode ser útil para você no futuro, à medida que sair novas atualizações lá. Beleza? Feito isso, você vai simplesmente mandar sincronizar o seu projeto. Vai ficar aqui no alto aqui do seu Android Studio a opção Sync Now. Você clica nele e ele vai fazer essa sincronização,
que é deixar tudo no jeito para aí sim você colocar em prática no seu projeto. Passo 3. Novamente, vamos mexer no Android Manifest.xml, pedindo então a permissão para usar o GPS, pedindo a permissão para usar a internet e pedindo a permissão também para usar a OpenGL, que na verdade nós vamos exigir que seja utilizado a OpenGL versão número 2. O quarto passo é criar o nosso layout. O nosso layout eu não vou ficar preocupando demais não, tá gente? Eu vou simplesmente jogar o básico do básico, que nesse caso eu vou precisar de um map view. No exemplo anterior nós usamos um web view, estão lembrados disso? Ou seja, um componente que meio que simula ali o seu navegador, ou seja, tudo que você precisa colocar ali de XML e HTML. Aqui não, aqui é um componente próprio da ArcGIS, que é o Map View. Perceba que o próprio nome do componente tem todo um aparato do runtime da ArcGIS. Tá joia, pessoal? A partir daí nós podemos então começar a nossa programação de fato. O primeiro passo que nós vamos fazer na nossa programação é definir o nosso mapa, que pode ser, nesse caso, por meio do Google Street View ou qualquer outra base de informação. Então, dentro do onCreate, nós temos então, eu vou fazer aqui a chamada, né? Primeira coisa, eu vou definir que o MapView ele é um objeto MapView, que está lá dentro da ArcGIS Runtime, e aí eu vou chamar o método setupMap, ou seja, eu vou simplesmente colocar aqui, ó, qual é a base do meu mapa, nesse caso aqui é um vetor de ruas, e estou colocando aqui a latitude e longitude aqui da região de Rio Pomba, ok pessoal? Bem próximo aqui à minha casa mesmo. A partir daí, eu posso colocar o nível de detalhes, eu coloquei um valor 20, que eu acho que é um valor razoável, e eu simplesmente vou criar um objeto ArcGIS Map, passando para ele então qual é a minha base, o meu mapa base, né, que é a minha base de informações, qual latitude, longitude e o nível de detalhes que eu quero meio que focar o meu mapa. Entenderam? A partir daí é simplesmente setar o objeto mmapView, que é um atributo da minha classe que eu estou passando aqui em cima, ó, e entregar para ele esse objeto map que eu acabei de criar. Ah, professor, mas aí o programa que está sendo feito, ele está meio que engessado, ele vai sempre começar posicionando o elemento, né, o carro, a pessoa, a bicicleta, o que quer que seja, lá na latitude 21 e na longitude 43. Concordo, isso é uma coisa ruim. Então, por isso que eu até coloquei para você aqui, ó. Uma forma de fazer isso mais legal seria o quê? Seria nós fazermos igual nós fizemos nas aulas anteriores. Colocar um botãozinho que ele automaticamente busca esse primeiro ponto, que é o ponto inicial para a sua partida de navegação. Concorda comigo? Então, fica aí para você treinar como exercício, trazer aquele algoritmo, aquele exercício que nós fizemos na aula anterior e embutir ele aqui. Na sequência, nós sobrescrevemos esses métodos e retorno para você novamente o ponto do mapa de base. Nesse exemplo inicial que eu coloquei para vocês aqui em cima, ó, aqui eu estou usando o OpenStreetMap e aqui eu estou usando o Imagery, certo? Que são as ortofotos aí. Nós também podemos trabalhar com base de mapas, que é topologia, que é curva de nível, que todas essas aí são bem interessantes quando a gente trabalha com os mapas de hidrologia, por exemplo. Estão lembrados lá que eu mostrei para vocês alguns exemplos? Espero na próxima aula já fazer um exemplo desse com você. Então a nossa base de mapa, nas aulas que nós trabalharemos com informações hidrológicas, não vai ser um mapa de rua, vai ser um mapa de topografia, certo? Outra coisa bem legal que tem aqui você tem aqui o Street Vector Night. Então, se você vira lá depois de 6 horas da tarde, você consegue fazer uma programação. Você vê o clock, você já passou de 6 horas, ao invés de usar o base map de dia, você usa ele de noite. Com isso você tem um conforto visual muito maior. Beleza, pessoal? Bem legal isso aqui. Outra coisa também é você fazer igual lá no Google Earth. Você coloca do lado assim, ó, um radio button, né? Que você escolhe, você quer ver os vetores, ou você quer ver a vegetação, ou você quer ver, enfim, cada um desses tipos você pode colocar também no seu aplicativo aí, beleza? Eu não vou fazer isso, que eu não estou preocupado com a beleza desse aplicativo, mas sim com os elementos essenciais de você trabalhar com o SIG. Aí a gente pode passar agora
para o ponto principal dessa aula, que é o passo 6, que é exatamente a nossa classe LocationDisplay. Essa classe LocationDisplay, pessoal, nós vamos pegar ela por meio do MapView, ou seja, por essa linha aqui eu consigo te mostrar que eu vou pegar o getLocationDisplay dentro da classe MMapView. E aí eu coloquei aqui para você também a documentação dela, porque aí você pode ver tudo que ela traz para a gente de métodos, de funcionalidades que nós podemos aplicar nas nossas aplicações. Então vale a pena você dar uma conferida, uma lida, porque em algum momento você vai ter que recorrer a isso aqui. E posso te dizer que está muito bem documentado e bem apresentável para a gente se virar nos 30 aqui, como se diz, né? Então eu coloquei para vocês aqui a criação do método setupLocationDisplay, ou seja, a partir desse método, nós vamos então conseguir exibir a nossa localização atual. E uma coisa bem legal que ele faz, não sei se deu para você ver quando eu mostrei o aplicativo no início, vou mostrar no final de novo. À medida que você movimenta o seu celular, ele já tem a sensibilidade de uma bússola ali. Então, o meu norte está para cá, ó. Então teve uma hora ali que eu estava indo lá para frente da minha casa e aí eu rodei o celular, ele deu uma loucura lá e ficou rodando um tempão. Por quê? Porque ele tem essa bússola embutida e é esse método LocationDisplay que faz esse acesso. Beleza, pessoal? E por fim, nós podemos passar então para a função setupGPS. Faltou um P aqui, tá, gente? Tem um errinho aqui, ó. O que o setupGPS vai fazer? Primeira coisa, vai pedir as permissões de acesso ao GPS, internet, aquela coisa que a gente já conhece. E o mais importante que ele vai fazer é esse início aqui, ó, que é a criação da função lambda, que nada mais é do que um ouvinte. Você vai colocar ali um cara para ficar escutando. Opa, teve modificação aqui? Porque pensa como se fosse sendo um carro, aquele elemento lá, ou uma bicicleta. Se esse cara teve uma certa movimentação, alguém tem que ficar sabendo disso. E esse alguém é a classe LocationDisplay. Por quê? Porque ela tem a localização e é ela que vai jogar na tela, que vai fazer esse display aí. Para isso, nós criamos então essa função lambda aqui, ó, DataSource Status Changed Event. Ou seja, ele vai ver se ela está startada e aí sim ele vai fazer as requisições de acesso necessárias. E nessas permissões ele vai ter que sobrescrever também o método onRequestPermissionResults, que vai passar novamente o start assíncrono, ou seja, ele vai tentar sincronizar no próximo momento de internet ou GPS desse sinal. Perceba que até o nome dessa função é Start Async. Isso acontece de forma assíncrona, mas no momento que ele tem novamente esse link com o GPS ou com a sua rede de internet ou de celular, ele vai fazer essa atualização. Mais uma vez, pessoal, se ficar qualquer dúvida sobre algum desses métodos, recorre à nossa documentação e você pode ver também o que esse método faz e com uma breve descrição. E se você clicar aqui, ó, tem também aqui de novo, ó, desde a versão 100.0.0 ele já está disponível e aí tem uma explicação um pouco melhor aqui. E aí você tira todas as suas dúvidas, como startar esse serviço, como fechar ele, enfim, como usar cada um desses métodos que está sendo proposto aí para você. Então vamos retornar aqui e vamos para o último passo. O último passo agora é chamar todas essas funções, né, todos esses métodos dentro do nosso onCreate. Então o primeiro deles é o setupMap, que é definir o seu mapa. Depois você vai dar o setupLocationDisplay e o setupGPS. De novo, pessoal, a minha dica é sempre rode no dispositivo físico. Mesmo assim, eu tive um problema aqui que alguns de vocês tiveram. Mesmo no dispositivo físico não estava dando certo. Aí o que acontecia? O meu celular aqui, ele pedia, esse aqui, ó, ele estava pedindo sim a requisição, né, a permissão. Eu dava a permissão, mas não sei por que algum bug aqui não estava deixando. Aí eu tinha que entrar lá em localização, colocar, configurar o aplicativo, que é esse que eu estou fazendo, para permiti-lo na mão. Não sei por que dessa vez deu problema, na outra não tinha dado esse tipo de problema. Então, fique atentos a isso aí. Se você não quiser fazer isso, você vai ter que
configurar a localização do GPS de forma virtual. Aí eu coloquei aqui para você aqui, ó, que é bem simples, né? Você vai executar o emulador, em seguida clicar no botão de configuração do emulador, item 1 e figura 2, acabou que eu não coloquei ela aqui, e aí você vai escolher lá, ó, a aba de localização e no mapa você escolhe a sua localização atual. Beleza, pessoal? E na internet também está cheio de descrições sobre isso aí. Considerações finais então, pessoal. Essa API da ArcGIS, ela é uma mão na roda, vamos falar a verdade. Porém, ela é uma ferramenta paga. Tanto é que nós vamos trabalhar aí nos nossos exemplos e vai sempre ficar com a marca d'água aí, ó, licenciado apenas para desenvolvimento. E aí, isso tem um custo, mas não é nada complicado quando você está trabalhando com um projeto real. Ou seja, esse projeto real sempre tem um orçamento e isso entra nessa conta do orçamento. O caso ideal seria novamente usarmos ferramentas gratuitas, mas nem sempre isso é possível. Se for possível, beleza. Se não for, eu vejo isso aqui como sendo uma oportunidade e não como sendo um gasto qualquer exorbitante dentro do seu projeto. Então, beleza, agora é a sua vez. Você vai pegar tudo isso que eu te mostrei aqui e vai botar em prática, porque ele é um roteiro. Você vai exercitar todos esses passos que eu acabei de te apresentar nessa aula. Ok, pessoal? E para finalizar nossa aula, quero só mostrar para vocês a aplicação que eu já fiz aqui, que é essa aqui dentro do Android Studio. Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, nossa Main Activity. Eu coloquei aqui, então, o atributo aí MapView e o atributo Location Display. Aí você dá o nome que você quiser aí, que for mais oportuno para você, tá? Aqui, então, está a chamada dentro do OnCreate dos 3 métodos que eu fiz, o Setup Map. Eu não fiz com o botão. Se você quiser, você faz com o botão. O seu aplicativo vai ficar bem mais interessante que esse, né? Esse meu aqui está engessado. E aí, basta o usuário clicar no botão, ele pega a primeira latitude e longitude, e a partir daí ele vai fazer a sua navegação automaticamente aí. O outro método que eu mostrei foi o Setup Location Display, que você vai setar o seu modo de navegação e startar o assincronismo lá da mudança de localização. O Setup GPS, além de você pedir a permissão, você cria aqui tudo isso dentro da função Lambda, que vai ficar ouvindo quando as mudanças acontecerem. E não pode esquecer de forma nenhuma de sobrescrever o método de permissão de resultados, que vai ficar fazendo essa requisição aí, tá joia? Perceba que a cada vez que ele fizer isso, ele starta novamente o Start Async da classe Location Display. Beleza, pessoal? O Android Manifest fica da seguinte forma, que é então o pedido de autorização para o GPS, o pedido de autorização para a internet e a OpenGL 2.0. Quero mostrar para vocês também os dois Gradle. Então aqui é o Gradle a nível de projeto, eu simplesmente adicionei o Maven, e o outro Gradle é esse aqui, que é a nível de aplicação, e nele nós vamos inserir então a opção de compilação, que no meu caso já tinha, e eu só incluí a versão do runtime que eu queria, que é a 100.10.0. Beleza, pessoal? A partir daí, quando você estiver criando aqui, ó, dentro da sua classe main, por exemplo, o MapView, ele não vai ter, ele não vai reconhecer, ele vai ficar vermelhinho, e aí você vai fazer o quê? Vou até tirar ele aqui, ó, tá dentro do meu import aqui, ó. Vou tirar aqui, ó, MapView, só para você ver. Então, olha, ele tá vermelhinho, ele não conhece, então vai ficar aqui uma lâmpadazinha vermelha, ou senão eu clico aqui em cima e faço Alt Enter. Automaticamente ele já coloca para mim, buscando lá no ArcGIS Runtime, qual é o arquivo que ele tem que importar, beleza? Se você não quiser fazer isso um por um, basta você copiar aqui as bibliotecas que eu acabei de importar, tá joia? Mas o processo é bem simples. Ficou vermelho, você dá um Alt Enter, ele vai te sugerir qual biblioteca você precisa fazer essa importação. Então, para finalizar, vamos ver esse sistema rodando novamente. Olha aí, ó. Esse exemplo eu fiz aqui em casa mesmo, tá, pessoal? Por isso que não dá para ver tanto o ganho de movimentação aí. Beleza, pessoal? Então, agora é a sua vez. Coloque em prática tudo isso que nós falamos. Poste aí as suas dúvidas nos comentários, caso necessário. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado e um grande abraço.